Senhor Jesus a todos. Pai, Senhor Jesus a todos, é uma honra poder estar aqui, né? Primeira vez aqui ministrando, né, no projeto Geração. É uma benção, quero agradecer a missionária Jaqueline, em nome de Jesus, pelo convite. Feliz de ver aqui a missionária Valéria, né? Eu vi o cartaz lá no projeto Casa Profética do podcast. É uma benção, né? Poder estar aqui sempre com esses irmãos que têm orado, buscando a Deus junto conosco. E hoje eu quero trazer uma palavra, espero ser breve na medida do possível aqui, e aproveitando, né, que domingo nós temos o domingo de Páscoa, eu quero estar falando um pouquinho de ressurreição, e eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 28. Eu quero estar lendo alguns versículos com você. Se você não pode abrir agora, acompanhe em nome de Jesus, mesmo porque algumas traduções, devido a várias traduções hoje, algumas podem ser um pouco diferentes. Eu estou usando a ACF, mas eu quero ler com você aqui, sem mais delongas, aqui em nome de Jesus. Após a leitura, faremos mais uma breve oração em nome de Jesus. Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 28. Eu quero ler do versículo 1 ao versículo 10, que diz assim: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: Não temais, não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós, para a Galiléia, ali o vereis. Eis que eu vô-lo tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e com grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Versículo de número 10. Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide dizer a meus irmãos que vão para a Galiléia e lá me verão. Quero fazer mais uma breve oração. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos por esse momento diante da tua presença, que a tua palavra ela venha atingir, ó Pai, o nosso espírito, e não somente o nosso intelecto, para que possamos sair daqui, ó Pai, desta live, não como ouvintes esquecidos, mas como praticantes da tua palavra, para que as tuas bênçãos, ó Pai, venham em nome de Jesus alcançar as nossas vidas e venhamos ser testemunhas da tua palavra, dos teus milagres, da tua atuação e da tua salvação, conforme o Senhor tem dito na tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Mateus capítulo 28, o texto que nós lemos aqui, é o cenário mais decisivo da história da humanidade. É o sepulcro. E ali, naquele sepulcro, estavam evidências naturais de um fim, de algo que havia acabado. Estava ali o testemunho de morte, estava ali uma pedra, estavam ali guardas, estava ali silêncio e dor.
Mas algo poderoso acontece ali, quando nós lemos Mateus capítulo 28, no versículo 6, que diz assim: não está aqui, porque ressurgiu como ele disse. E eu já abro um parênteses aqui para dizer para você: Jesus sempre vai fazer exatamente como ele disse. A palavra dele, a promessa dele é verdadeira sobre a tua, sobre a minha vida, e ele é fiel e poderoso para cumprir a sua palavra. Mas voltando ao texto, aquilo que parecia definitivo, aquele decreto de morte, aquela morte que já havia acontecido, foi apenas transitório. Aquilo que parecia o fim, agora era só o começo. E o Espírito Santo, ele revela algo profundo aqui nesse texto. Existiam ali elementos, por assim dizer, que poderiam impedir qualquer homem, qualquer pessoa de viver, mas não impediram Jesus, não impediram o Cristo. E trazendo para nós aqui, já aplicando a nossa vida, eu já quero aplicar aqui o texto, da mesma forma, existem coisas que tentam impedir a sua vida e a minha vida espiritual, ministerial, emocional de viver. Há coisas que impedem que tenhamos vida e a vida abundante, como diz a palavra do Senhor. Mas hoje eu creio, aqui, você que está vendo esse vídeo, independente do momento gravado ou no momento em que está sendo gravado, Deus vai remover os impedimentos, em nome de Jesus. E hoje eu quero trazer, baseado nesse texto, próximo à Páscoa aqui, próximo à ressurreição de Cristo, eu quero trazer para nós aqui 5 coisas que poderiam ter impedido Jesus de viver e que muitas vezes pode estar impedindo a tua vida abundante. Podem estar impedindo que você tenha uma vida abundante diante do Senhor. E a primeira coisa que poderia ter impedido Cristo de viver, e eu vou pular essa primeira coisa, eu vou para a segunda coisa aqui. Vamos para a segunda, depois eu falo essa primeira. Mas vamos aqui. Segunda coisa que poderia ter impedido Cristo de viver é uma mentalidade de morte. Quando se espera o fim e não a vida. Olha o que vai dizer Mateus, capítulo 28, versículo 1. Foram ver o sepulcro. Entenda uma coisa aqui, as mulheres, elas vão procurar um morto. Elas vão ao sepulcro, mas elas encontram o Cristo vivo. Elas encontram o Cristo ressuscitado. E aqui também tem uma revelação poderosa. Elas amavam Jesus, mas ainda pensavam em Jesus nesse momento como se ele estivesse morto. Elas não veem o Cristo ressuscitado. E isso é o quê? É uma mentalidade de morte. Elas não vão procurar o Cristo ressurreto, elas vão procurar o Cristo morto. Elas estão indo atrás do sepulcro. E nós vemos exemplos dessa mentalidade de morte na Bíblia. Por exemplo, em Lucas, capítulo 15, nós vemos o irmão do filho pródigo que havia deixando a casa, dizendo para o pai: há tanto tempo eu te sirvo, quando o irmão é recebido de novo, e não mataste nenhum cordeiro para mim. Olha só, ele vivia na casa do pai. Ele estava ali, mas não vivia a alegria de estar com o pai. Ele tinha uma mente de morte. Ele não conseguia desfrutar daquilo que o pai estava dando a ele. Ele falou: há tanto tempo eu estou na presença do pai e não desfrutei disso.
Eu gosto sempre de citar o Salmo 91, versículo 7, onde diz: 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas quando eu vejo uma mentalidade de morte, como a do filho pródigo aqui, por exemplo, nós vemos que ele vê o Salmo 91, nesse versículo 7, ao contrário. É como se ele pensasse: 1.000 são abençoados à minha direita, 10.000 à minha esquerda, e só eu não sou atingido. Ele não consegue ver a bênção. Ele não consegue ver o milagre na própria vida, porque tem uma mentalidade de morte, acorda para ver o erro. Sabe? É aquela pessoa que pega o salário no final do mês e diz: lá vou eu pegar aquela miséria de salário, lá vou eu pegar aquele saláriozinho, aí eu vou ali comprar um carrinho, aí eu vou para minha casinha. É sempre um pensamento de morte, de diminuição, e não um pensamento de abundância, que reflete a vida abundante que Cristo diz que tem para nós. Há uma incredulidade velada ali. E o interessante é que é uma incredulidade que não nega a Deus, mas limita. Entenda isso. É um tipo de incredulidade que não nega a Deus, que Jesus existe, que Deus tem milagre, que Deus tem poder, que Deus cura, que Deus salva, que Deus prospera, que Deus batiza com o Espírito Santo, mas limita a experiência com Deus. É gente que viva espiritualmente, mas pensa como a mente de gente morta. Gente vive espiritualmente, pensa em vida. Gente morta, pensa em morte. Gente ferida, só pensa em perdas. Só pensa naquilo que perdeu. Muitos, entendo o que eu vou dizer, muitos visitam a fé, frequentam a fé, mas vivem como se Deus não agisse. Como se Deus só curasse o outro. Como se Deus só abençoasse o outro. Mas aqui nós vemos que Jesus já havia dito para aquelas mulheres que ressuscitaria. E, no entanto, elas foram visitar o sepulcro e não a promessa de Deus. Elas não conseguem visitar a promessa de Deus. Elas não conseguem visitar o Cristo ressurreto. Cristo já havia dito que iria ressuscitar. No entanto, elas vão visitar o lugar de morte. E quem procura o sepulcro jamais vai ver a ressurreição. É como você acorda, é como você decide a maneira como você vai viver o Evangelho, como você vai viver as promessas de Deus. É assim que você vai viver. Então, tenha essa mentalidade, uma mentalidade de vida. Terceira coisa que poderia ter impedido Cristo de viver é que Cristo, quando morreu, e ele é colocado no sepulcro, ele tem o corpo amarrado ou enrolado por faixas. Isso simboliza ou tipifica limitações, traumas, uma identidade distorcida na presença do Senhor. Isso mostra uma identidade cheia de traumas. E aqui entram amarras que podem estar nos impedindo de viver. Amarras visíveis e amarras invisíveis. Quero dar para você alguns exemplos bíblicos. A Bíblia diz que Mefibosete, ele era aleijado dos 2 pés. E ele declara em 2 Samuel, capítulo 9, versículo de número 8, ele diz: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto? Nesse texto, nós vemos que Mefibosete ele está sendo chamado para ir ao palácio do rei,
para comer das iguarias do rei, para estar à mesa com o rei, mas ele está aleijado dos 2 pés, devido a um acidente que aconteceu quando a sua babá, a sua ama, tenta fugir com ele para livrá-lo da morte. Ele cai do colo, ainda pequenino, da babá e quebra os 2 pés e é levado para uma cidade chamada Lodebar. E ali ele vive durante muito tempo, até que ele é chamado para sentar à mesa do rei. E agora ele tem a sua identidade quebrada. Ele não somente os pés quebrados, mas a sua identidade. Ele não reconhece quem ele é. Ele não reconhece o próprio valor. E quando alguém quer abençoá-lo, ele diz: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto? Já viu pessoas assim? Que você quer abençoar, ele fala: não, isso não é para mim. Tais lugares não é para uma pessoa como eu frequentar. Tal oportunidade são para pessoas mais preparadas. São pessoas com a identidade quebrada. Eu quero declarar que você não é uma dessas pessoas. Mas não é o único exemplo que nós temos aqui de pessoas com o corpo amarrado. Nós vemos uma outra pessoa lá no segundo livro de Reis, no capítulo 2, versículo 2, nós vemos citado um homem, um profeta, chamado Eliseu, que tinha, entre aspas, um complexo de inferioridade, porque ele começa a subir e as pessoas, as crianças começam a gritar: sobe careca, sobe careca, sobe calvo. E ele sente aquilo como um ataque à sua identidade. E o que ele faz? Ele amaldiçoa aqueles moleques, aqueles garotos. Por quê? Porque ele tinha sofrido um ataque à sua identidade. E às vezes nós vemos pessoas que não prosperam, não vão além por causa do complexo de inferioridade. Pessoas que se acham pequenas, pessoas que se acham menores. Eu tenho um projeto e eu tenho um curso que é 7Ps, Potencial na Prática, e a primeira coisa que a gente trabalha é a identidade, para a pessoa reconhecer quem ela é em Cristo. Porque Cristo ele veio restaurar identidades. E nós vemos isso, o próprio Jesus agindo, por exemplo, quando nós lemos Marcos capítulo 3, versículo de número 3, onde Jesus diz a um homem que estava com a mão mirrada, ele diz assim: olha, levanta e vem para o meio. E aí eu quero que você já entenda algo aqui. Cristo não trabalha, Jesus não trabalha com quem se esconde. Ele chama para o meio. É tempo de Deus exaltar você, não por você mesmo, mas para que o nome dele seja exaltado. Quando Deus chama Abraão, Deus diz: farei de você um grande nome. Ele estava dizendo: vou fazer Abraão você famoso, para que o meu nome seja conhecido. Quando Deus levanta você, quando Deus exalta você, não é por você mesmo, mas é para que você torne o nome dele conhecido. E é o que Jesus faz com esse homem da mão mirrada. Ele diz: vem para o meio, porque chegou a hora de eu revelar o meu poder em você. Não importa se talvez, né, como Mefibosete tinha os pés quebrados, não andava de acordo, se era careca, não importa para Deus, ele está dizendo: chegou o tempo, vem para o meio, é hora de você aparecer, seja ousado, ousada. Eu tenho colocado algo no teu coração, coloque em prática, é tempo de você aparecer. É tempo de você sair de trás das malhadas. É tempo de você ter posicionamento. Em Ezequiel, capítulo 37, no vale de ossos secos, Deus leva o profeta no meio da morte. Para quê? Para liberar vida. E é isso que Deus quer fazer com você. Agora entenda uma coisa: Deus não ignora limitações, mas ele confronta as nossas limitações com o poder de Deus. Por quê? Porque complexo de inferioridade paralisa destino. Traumas
criam falsas identidades. Pessoas traumatizadas não vivem aquilo que elas foram criadas para ser, aquilo que Cristo as capacitou para ser. Deus te chamou para o centro, não para a margem. Veja bem, o corpo de Jesus ele foi envolto em faixas, ele estava amarrado, mas a vida rompeu com tudo. E é o que Deus quer fazer com você. A Bíblia diz que um amigo de Jesus, chamado Lázaro, estava morto há 4 dias, estava todo amarrado, por assim dizer, envolto em faixas, até que Jesus disse: Lázaro, vem para fora. E o que aconteceu? Lázaro veio para fora. Ou seja, aquilo que te amarrou, entenda isso, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo, aquilo que te amarrou não tem poder para te manter preso quando Cristo libera uma palavra, quando Cristo libera vida. E algo interessante é que quando Lázaro estava morto, amarrado, e ele sai para fora, a Bíblia não diz que alguém o arrastou para fora, mas diz que ele saiu. E aí eu pergunto para você, para subir daquele sepulcro, havia degraus a subir. E como que alguém amarrado sobe degraus? O que o Senhor está falando para você nesse momento? Que pode parecer que você está amarrado, pode parecer que não tem saída, mas não há degraus que você não possa subir quando a voz, a liberação de Deus está sobre a tua vida, quando você tem promessa de Deus. As pessoas podem olhar, você pode parecer que está amarrado, amarrada, mas você vai subir degraus. Deus vai levar você a outros níveis espirituais. Deus vai levar você à maturidade espiritual, à maturidade emocional, à prosperidade financeira, econômica, profissional. Deus vai levar você a relacionamentos saudáveis, sinceros, duradouros, porque foi uma palavra liberada. Pode parecer que você está amarrado, amarrada. Às vezes, sabe aquele momento que a gente acorda, parece que nada vai, mas está indo porque tem uma palavra liberada, tem promessa sobre a tua vida. E quando a palavra é liberada, a morte não pode reter, não tem amarração que te segure, porque você está sendo liberado, liberada pela palavra. E a palavra do Senhor, quando é liberada, ela cumpre aquilo para o qual ela foi enviada. E tem palavra de vida sobre você, e palavra de vida, e vida com abundância, em nome do Senhor Jesus. Quarta coisa que poderia ter impedido Cristo de viver era o corpo amarrado, porque ele poderia morrer lá amarrado no sepulcro, mas ele foi liberado. Quarta coisa que pode estar impedindo você de viver são as amarras do inimigo sobre a sua vida. Ou melhor, terceira coisa, mas essas amarras não vão prevalecer sobre a sua vida. Quarta coisa que poderia ter impedido Cristo de viver é que na porta do sepulcro havia uma pedra. E aquela pedra, ela simboliza para nós incredulidade. Ela simboliza bloqueios espirituais. Em outras palavras, aquela pedra era símbolo do impossível. Ela era pesada, não tinha como remover aquela pedra. Ela estava selada, colada ali, e ela estava oficializada. Estava segurando um morto lá dentro. As autoridades não permitiriam que aquela pedra fosse removida. Mas quando aquelas irmãs chegam lá, o que acontece? Segundo Mateus, capítulo 28, versículo de número 2, diz que um anjo removeu a pedra e estava sentado sobre ela. Pedras estão sendo removidas.
Deus está removendo obstáculos. Deus está removendo o seu impossível. Aquilo que era pesado para você remover, resolver, Deus está resolvendo. Aquilo que foi decretado, até mesmo na justiça comum, Deus remove. Deus envia anjos. Deus muda as leis de um país só para beneficiar você. Por causa da sua causa, Deus muda histórias. Deus remove pedras, remove o impossível. E entenda uma coisa: Deus não apenas remove o obstáculo, ele governa sobre ele. Veja bem, a pedra foi removida, o anjo removeu aquela pedra que estava selada, que pela lei estava fechada, aquela pedra que era pesada. A Bíblia diz que o anjo removeu a pedra, mas ele não somente remove a pedra. A Bíblia diz que o anjo fica sentado em cima da pedra, como quem diz: põe ela de volta. Tenta alguém colocar esse obstáculo de novo para que Jesus não saia. Tente alguém colocar esse obstáculo que está impedindo o meu servo, a minha serva de avançar. Tenta! A Bíblia diz que um anjo matou 185 mil pessoas. E esse anjo, um anjo como esse, está agora sentado em cima da pedra do sepulcro. Quando Deus remove o obstáculo, não há quem coloque novamente. Quando Deus dá uma palavra para você avançar, não há quem possa impedir. E Deus zela por isso. É tempo de você avançar. É tempo de você crescer em todas as áreas da sua vida. É tempo de conquista para a tua vida. E é Deus quem governa isso. Deus não vai impedir que te impeçam de avançar. Podem até querer, mas não vão conseguir. Salmo 91, 11 diz assim: porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Tem anjos de Deus te guardando. Nós não adoramos a anjos, mas entendemos que Deus os envia para nos guardar, para nos livrar, para enviar bênção a nós. Essa pedra, ela representava o limite humano. Mas o anjo ali que removeu a pedra mostra a intervenção divina quando não podemos mais, quando não conseguimos mais. Entenda uma coisa: não dá é uma linguagem humana. Não dá, não consigo, não vai dar. Mas a linguagem sobrenatural aqui que o anjo traz para aquelas mulheres que vão visitar o sepulcro é: já foi removido. Vocês não estão com o som ligado, não precisa ligar, mas aonde você está, entenda uma coisa e repita, fale com a sua boca: já está removido. O obstáculo já está removido. Isso é linguagem do céu. Deus já liberou resposta. Mesmo antes daquelas mulheres chegarem ao sepulcro, a resposta estava liberada. Mesmo antes dessa live terminar, de nós orarmos mais, a resposta já está liberada. A tua cura já está liberada. Caroços já podem estar desaparecendo. Pernas já podem estar crescendo. Audição sendo restaurada. Fala restaurada. Visão restaurada. A resposta já foi liberada. E eu quero que você entenda uma coisa, que aquela pedra, ela não foi removida para Jesus sair. Não, não foi. A pedra não foi removida simplesmente para Jesus sair, porque ele não precisa disso. A Bíblia vai falar que após a ressurreição, estão os discípulos orando, estão num lugar, e Jesus entra naquele lugar ainda com as portas fechadas. Se tem alguém que não precisa de porta aberta, é Jesus. Jesus não precisa de porta.
Ele não precisava que aquela pedra fosse removida para ele sair. Mas por que então foi removida? Aquela pedra foi removida para que vissem que ele já havia saído. Foi só para as pessoas poderem entrar e declarar: ele não está mais aqui, como está até hoje em Jerusalém escrito. Ele ressuscitou. E aí eu quero que você pegue uma coisa para a tua vida. Toda amarra foi tirada de diante de ti. E aquilo que você teme enfrentar, sabe aquela situação que você está com medo de enfrentar, não sabe o que vai ser, aperta o coração? Deus já removeu antes de você chegar lá para resolver. Está resolvido. Deus resolveu. Tira o medo do teu coração. A Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele lança fora o medo. Por isso Paulo ele ora para que a nossa visão fosse aberta, para que nós viéssemos a entender a profundidade, a altura, a largura e o comprimento do amor de Cristo por nós. Ele te ama de tal maneira que ele já resolveu essa situação. Já está resolvido. Quinta coisa que poderia ter impedido Cristo de viver e que podem estar impedindo você de viver eram os guardas. A Bíblia vai dizer aqui, Mateus 28, versículo 4, que de medo dele tremeram os guardas e ficaram como mortos. Os guardas, eles tremeram quando viram os anjos removendo a pedra, o anjo, melhor dizendo, removendo a pedra. Eles viram o sobrenatural acontecendo e eles tremeram. Os guardas simbolizam o quê? As oposições externas, os ataques espirituais, ou seja, Jesus estava ali como morto e havia vigilância, como há sobre a minha vida e a tua vida. A Bíblia vai dizer que nós estamos diante de uma grande nuvem de testemunhas sobre nossas vidas. E onde Jesus estava ali, havia vigilância, havia controle de quem poderia chegar perto. Mas entenda uma coisa, quando o sobrenatural chega, os guardas tremeram. Às vezes tem pessoas querendo chegar perto de você, te abençoar, e os guardas querem impedir. Mas quando eles veem o sobrenatural de Deus, eles veem que nada pode impedir você de ser abençoado. Sabe aquelas pessoas que ficam olhando para a tua vida, para a minha vida, esperando, ou como Paulo andava antes de se converter, respirando ares de morte. Os que vigiavam a morte ali, eles ficaram como mortos. E agora o morto que eles estavam vigiando estava vivo. Jesus veio te dar vida e vida com abundância. E assim como ele estava vivo, em nome de Jesus, a tua vida não vai ser mais uma vida de escassez, não vai ser mais uma vida morta, em nenhum sentido, espiritualmente, emocionalmente, sentimentalmente. Jesus veio para te dar vida. Os anjos foram enviados ali, foi enviado para tirar a pedra do sepulcro, para declarar que Jesus tinha vida, e assim conosco. Hebreus 1, capítulo 1, versículo de número 4, diz assim: não são todos eles espíritos ministradores, a anjos ministrando sobre a tua e a minha vida, ao mandar de Deus, seguindo ordens de Deus, para abençoar você, para abençoar a minha vida. É nessa certeza que o salmista diz em Salmo, capítulo 23, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Entenda uma coisa, você que está me ouvindo, nenhuma oposição natural resiste à manifestação sobrenatural
do Senhor. Entenda uma coisa: há forças que tentam te impedir, me impedir, há sistemas que tentam nos parar, nos paralisar, mas quando Deus intervém, tudo perde a força. Tudo perde a força. Entenda uma coisa: os guardas ali, eles estavam armados, mas o céu autorizado a manifestar-se. Os anjos estavam autorizados a intervir. Eu quero declarar sobre a tua vida que há forças sobrenaturais trabalhando a teu favor, autorizados por Deus. E não importa a afronta, não importa a patente, não importa no mundo natural a posição que essa pessoa, ou ainda que no mundo espiritual, essa potestade, esse demônio ocupe, quando as forças de Deus são liberadas, entenda uma coisa: quando há uma liberação de Deus sobre a tua vida, nada pode resistir. E eu quero concluir. Mas antes de concluir aqui, antes de entrar na conclusão, eu quero voltar ao primeiro ponto que nós pulamos. A primeira coisa que poderia ter impedido Cristo de viver, que poderia ter e pode estar nos impedindo de viver, é a falta de misericórdia, é a falta de perdão. Um coração que não perdoa não libera vida. Mateus capítulo 18, versículo 33, o versículo diz assim: Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive compaixão de ti? Aqui Jesus ele está contando uma parábola sobre um credor. Em algumas traduções tem o subtítulo ali, o epígrafe, dizendo o credor incompassível. E ele fala ali da falta de perdão. Por quê? Porque a falta de perdão, essa sim, é uma prisão invisível. E ela não aparece muitas vezes no corpo, mas ela paralisa o espírito. Paralisa você de receber as bênçãos de Deus. Por isso muitas pessoas vão ao monte, descem monte, estão em lives, oram, recebem oração, ofertam, dizimam, fazem caridade, e a vida dessas pessoas não anda. A parábola do credor incompassível que nós vemos no capítulo 18 de Mateus, ela revela alguém que foi perdoado, mas não perdoa. Alguém que foi perdoado das suas dívidas, mas não perdoa a dívida do outro. E isso bloqueia o fluxo da graça. Quem não libera perdão rejeita o modelo do reino de Deus. E eu já quero abrir um parênteses aqui e dizer que o perdão não é emocional. Não é o que você sente ou quando você sente. É uma decisão espiritual alinhada com a cruz. Ou eu sigo Jesus ou eu não sigo. Ou eu me alinho com a cruz ou eu não me alinho. E quando eu não perdoo, eu não estou alinhado com a cruz de Cristo. Quem não perdoa vive preso no passado. Quem não libera também não recebe liberação sobre a sua vida. O perdão é a chave que destrava o seu destino. Há vidas que estão amarradas, que não avançam profissionalmente, sentimentalmente, nos relacionamentos, profissional, financeira,
espiritual, ministerial. Por quê? Porque não perdoa. Se Cristo tivesse guardado a ofensa no coração dele, ele não teria dito: Pai, perdoa-lhes. E certamente nós não seríamos salvos hoje. O propósito não se cumpriria. Mas ele liberou perdão. Ele venceu a morte. E quem não libera perdão se torna prisioneiro do que já deveria ter morrido. Entende isso? Porque eu quero que você entenda algo muito importante. Porque de todos os impedimentos, o único, lembra? Nós falamos aqui 5 impedimentos, e o primeiro eu não citei, e a gente está vendo agora. Então, tanto faz a pedra, a marra, sabe, os guardas, complexo, não importa. Todos esses Jesus remove. Mas, de todos esses impedimentos, o único que Jesus não remove sem você é a falta de perdão. Vou deixar mais claro para você ainda. Jesus venceu a morte, a pedra, os guardas, a limitação humana, mas ele ensinou que o perdão depende do coração humano. Mateus, capítulo 18, versículo 35, diz assim: Assim vos fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes. Para a gente fechar, eu quero que você entenda que Deus está dizendo aqui: eu removi as pedras. Eu já enviei os anjos a teu favor. Eu já venci a morte. Eu já quebrei as cadeias. Mas você precisa liberar perdão para que a obra se conclua na sua vida. Para que talvez a cura física, que nunca vem, seja concluída. Para que as finanças, que parece que estão indo, daqui a pouco caem, permaneçam lá em cima. Para que a tua vida emocional esteja bem. Para que os seus relacionamentos prosperem. Então, para isso é necessário que hoje você perdoe. É necessário que hoje você creia. É necessário que hoje você se levante, que você rompa, que você avance, porque é a mesma voz que diz: Ele não está aqui porque ressuscitou, hoje está declarando para você: você não vai ficar aonde te colocaram. Você não vai ficar onde desejaram que você ficasse. Você viverá o que eu determinei. Em outras palavras, como eu sempre digo, Deus tem um milagrão para a tua vida. E Ele está aguardando. Não você participar de mais lives. Não mais pregadores colocarem as mãos sobre a sua cabeça. Não mais dias de jejum. Não mais leitura da palavra simplesmente. Não mais vigílias. Ele está esperando que você perdoe. Perdoe. Decida sair daqui hoje perdoando. Cristo quer que você tenha vida e vida com abundância. Não há vida abundante sem perdão. Não se engane. Eu lutei dentre muitas palavras para trazer aqui hoje. E o Senhor colocou no meu coração esse texto e foi colocando as coisas para eu trazer dessa maneira. Que Ele está tirando todo impedimento, já está todo removido, aliás, da tua vida. Mas às vezes o que está faltando é você liberar perdão. Eu quero orar com você e quero orar por você, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Você precisa perdoar alguém. Entenda aquilo que eu disse aqui.
É uma decisão. É uma questão de você decidir. Então, decida-se para ter uma vida liberada, abençoada. Porque o destino geracional dos seus filhos, daqueles que vêm após você, pode estar amarrado, porque você não libera perdão. Isso está amarrando toda uma geração, como se Cristo não tivesse perdoado. Todos nós estaríamos condenados. E às vezes, quando você não perdoa, o demônio, os espíritos malignos, que Jesus liberou, lê depois lá em Mateus capítulo 18, sobre a vida daquele que não perdoou, permitiu que os demônios o atormentassem, vai estar atormentando o seu lar. E sinais disso é o quê? Do nada começam brigas. Não tem motivo. Começa a brigar um com o outro por coisas banais. São demônios liberados. É uma conta que você nem esperava e chega. É um juros do banco, um informativo do banco. São demônios liberados pela falta de perdão. E aí muitos perguntam, mas eu sou dizimista, eu sou ofertante. Dizima, oferta, daqui a pouco sai com o carro bate. Ou às vezes apanha, né? Às vezes vem outro, bate, acontece. Isso pode ser um sinal. São coisas, às vezes, que na cozinha você tá sempre quebra um prato, um copo, alguma coisa. Relacionamentos que parece que estão indo bem, e não somente entre esposa, namorado, namorada, noivo, noiva, mas às vezes no trabalho, nos negócios, relacionamentos, negócios que quase são fechados. Mas o demônio entra e atrapalha. Uma difamação que alguém acredita. E às vezes nós pensamos, como alguém foi pensar e acreditar nisso que falaram de mim? É porque houve uma atuação de demônios que foi liberada pela sua falta de perdão. Um caroço, um mioma que não desaparece pela falta de perdão. Mas em nome de Jesus, você vai ser curado, curada nesse momento, para a glória de Jesus. Amém? Vamos orar comigo? Pai amado, em nome de Jesus, eu quero orar com esse meu irmão, com essa minha irmã, que nessa ministração entendeu que o Senhor já fez tudo por nós, que o Senhor já conquistou coisas grandiosas na cruz, que o inimigo não pode nos tocar, mas que pela falta de perdão, demônios, espíritos têm atrapalhado a nossa vida. Não quero dizer que estamos endemoninhados ou que alguém o esteja, mas que a atuação do inimigo pode estar travando e pior, com a permissão da própria pessoa, porque não perdoa. Os caminhos, sejam eles financeiros, econômicos, profissionais, sejam eles sentimentais, sejam eles na área da saúde física, mental, emocional. Mas, Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos nos alinhar com a Tua palavra. E queremos fazer valer o texto que diz: perdoa-nos, assim como nós perdoamos. Queremos liberar perdão. Essa pessoa que veio na sua mente agora é exatamente a pessoa que você tem de perdoar. E diz: Senhor, me ajuda a perdoar. Espírito Santo, não é da boca para fora. Eu quero perdoar. E eu não vou deixar que as emoções dirijam a minha vida, porque eu vou ser dirigido pela tua palavra. E sobre a tua palavra, pelo poder que é no sangue de Jesus, eu perdoo essa pessoa, me purifica de todo sentimento contrário. E eu entendo que o perdão não é um ato único, pontual, mas é um ato contínuo. E eu vou continuar perdoando em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Há momentos, irmãos,
em que você vai pensar e vai dizer: olha, eu perdoei, mas hoje eu lembrei de novo, veio aquela ira, o que que eu faço? Quer dizer que eu não perdoei? Não quer dizer que você perdoou, mas veio aquele pensamento, aquela lembrança, e às vezes suscitou a ira. O que que eu faço então? Perdoa de novo. 70 vezes 7. Quantas vezes vier na sua mente, perdoa, perdoa, perdoa. Não é essa oração que vai mudar ou apagar as coisas como uma borracha da sua mente, mas cada vez que vier e trouxer uma sensação ruim, perdoe novamente. Pratica essa oração novamente. O inimigo vai tentar colocar no teu coração, tá vendo? Você não perdoou nada. Tá vendo? Veio de novo. Isso é voz do inimigo, de Satanás, para tentar te manter aprisionado. Mas libere perdão em nome do Senhor Jesus. Deus tem um milagrão para a tua vida. Amém? Com a permissão da missionária, depois eu quero estar orando por talvez você que esteja enfermo, que esteja doente, ou uma oração específica, mas por enquanto eu agradeço aqui essa palavra em nome do Senhor Jesus.